Então, eu acho que quando você tem metas, assim, quando você tem objetivos, fica muito mais fácil você ter essa mentalidade de conseguir poupar, de economizar. Se você é pobre e quer enriquecer, você vai ter que ser simples. Viva na simplicidade. Senão você vai ser o dublê de rico que você falou, né? O que é o dublê de rico? É o cara que tem tudo que o rico tem, menos o dinheiro, né? Então, se você quer sair da pobreza e enriquecer, seja simples. Mas se quando você começar a enriquecer, você perder sua simplicidade, daqui a pouco você volta à pobreza. É o caso de tanta gente. Não tô falando que você não pode subir de nível. Estou falando que você tem que tomar cuidado, porque tem gente que começa a ganhar 500 pau a mais, já troca tudo. Eu sempre falo que tem que ter a hora certa. E o erro das pessoas é o quê? Eles querem ter a coisa de rico enquanto ainda é pobre. E enquanto você for um pobre tentando viver como se fosse rico, você vai continuar pobre. Você tem que montar seu patrimônio, né? O que eu falo mais lá no canal? Eu falo sobre investimento? Falo. Mas o principal, quite suas dívidas, porque, pelo amor de Deus, não tem vida mais miserável do que uma vida que você trabalha 30 dias por mês pra pagar boleto. Ninguém merece. Qual o ânimo que eu vou ter de trabalhar, e a gente trabalha pra caramba, pra saber que no 5º dia útil eu vou ganhar, no 6º dia útil já foi o salário todo por causa de boleto, de coisa que eu já nem tô curtindo mais, já foi. Entende? Isso é uma vida desesperadora, é o que o Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que ele chama de ciclo dos ratos, né? Ou corrida dos ratos, né? Você trabalha pra ganhar dinheiro, pra pagar boleto, pra ficar sem dinheiro, pra ter que trabalhar de novo. Você não faz isso daí. Não é vida. E aqui fica uma lição também pra quem quer sair da pobreza. Você vai ter que trabalhar, cara. Vai ter que trabalhar que não condenado e não adianta. Ai, meu nosso justo. O problema é teu, velho. Ou você vai ficar pobre ou você vai ficar... Sabe, vai ter que fazer. Em 2021, eu trabalhava como CLT, horário comercial, 9 horas, né? 8 horas e 48 com 1 hora e 12 de almoço. Eu tinha uma banda de músicos pra casamento. Eu dava aula particular de música em tudo quanto é canto da cidade. Tudo ao mesmo tempo. Eu fazia site, eu editava vídeos, eu tinha o meu canal de música, eu, de repente, surgiu um canal novo. Você acha que eu não fiquei louco? Eu falei, pelo amor de Deus, mano, minha mulher vai me matar se eu arranjar outra coisa pra fazer. Mas eu falei, caramba, mano, mas é uma baita oportunidade. Então eu sempre penso assim, eu prefiro me matar por um tempo de trabalhar pra conseguir baixar o ritmo do que trabalhar que não condenado a vida inteira. Eu tenho uma frase que eu falo assim, se você não tem um sonho, uma meta, um objetivo incrível pra você conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai te levar o dinheiro. Não preciso de nada, então vou comprar minha 15ª jaqueta, né? Só quando você sabe onde você quer chegar, fica mais fácil poupar e não gastar com coisas que... Não que seja errado gastar com prazeres, tem que gastar, mas tem gente que só gasta com isso e não sai da pobreza. Então, eu acho que quando você tem metas, assim, quando você tem objetivos, fica muito mais fácil você ter essa mentalidade de conseguir poupar, de economizar. Daí, só que a treta é que a maioria das pessoas que, não todas, né, mas muitas pessoas que gastam descontroladamente, você vai perguntar, o que você quer da vida? Não sei. Por isso você gasta descontroladamente. Você não sabe onde você quer chegar. Quando você tem um negócio muito incrível para conquistar, fica muito mais fácil você economizar, porque aquilo de incrível se torna muito mais valioso do que tomar outro cafezinho na rede de café que é caro pra caramba, sabe? Aí fica mais fácil. Por exemplo, porque eu sei que tem gente que é descontrolada emocionalmente mesmo, mas eu dou um exemplo assim. Faz de conta que você vai num lugar e o cara fala assim, essa calça jeans aqui tá R$200. Ai, vou comprar. Mas você precisa? Não, mas vou comprar. Se o cara chegar e falar assim, amanhã vai estar 2 calças por 200. Você pode esperar? Ah, posso. Por quê? Porque ele ofereceu uma coisa que é melhor ainda do que hoje. E é 2 calças que você ia comprar. Quando você tem algo mais da hora pra conquistar, aquilo que não é tão relevante perde ainda mais a relevância. E as pessoas gastam o tempo todo porque não sabem onde quer chegar. Então eu sempre começo por isso. Qual é a sua meta? Qual que é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é ser milionário. Não. Agora não. Você tem que ir por passos, né? Porque senão vai passar 1, 2, 3 anos, você não vai ficar milionário, vai voltar a fazer cagada, né? Então, eu costumo dar algumas sugestões de metas. Primeira meta, quita suas dívidas. Quitou? Vamos pra próxima? Você já tem reserva de emergência?
que é aquela grana separada, guardada pra caso de desgraça, que vai acontecer. Desgraça acontece com todo mundo. Vai furar pneu, vai quebrar a geladeira, chuveiro, vai quebrar o dente, não vai ter plano de odontológico. Sempre acontece alguma coisa, né? Vamos montar reserva de emergência? 3 milzinho ali de reserva? Beleza, conseguiu? Conseguiu. Vai exigir um esforço, mas é algo possível, entende? Tipo, qual que é o meu sonho? Comprar uma Ferrari. Pô, velho, vai por partes, vai degrau por degrau. E assim você vai começar a mudar de vida. Começou a investir, já quitou dívida, montou reserva de emergência, vamos começar a investir? Cara, não tem ninguém que começa a investir com regularidade que não se empolga. Por que as pessoas não investem? Porque não tem medo, não conhece, não entende, né? Então, você precisa investir. E investir vai ser empolgante. No começo ali mais ou menos, mas você vai investindo aqui, bota outro. Opa, caramba, já tô com 300 reais, mano, 300 reais. Ah, tá. 1.000, caramba, 1.000, 10 mil, 50 mil. Você vai pirando. Por quê? Porque o rico é a pessoa que tem dinheiro no banco. Não é a pessoa que tem iPhone. Só que pra ser rico, você vai ter que abrir mão de prazeres momentâneos. É o que eu falei. Quem não sabe dizer não aos pequenos desejos, nunca vai conquistar os grandes sonhos. Tem uma frase lá no canal que eu falo assim: seja um pobre consciente. Então só ampliando aqui primeiro. O sonho de um é o jatinho, não sei o que lá. Você tem que curtir dentro da tua realidade. Esse é o primeiro passo. Hoje eu posso curtir mais se eu quiser, graças a Deus, tenho dinheiro pra isso, mas vou entrar nisso. Mas o principal é, seja um pobre consciente no sentido de que você tem que gastar dentro da tua realidade. É o negócio da galinha que segue o pato, morre afogado. Mas o fulano lá tem um jatinho, tá, pô, né? Já viu o salário dele? Quanto que é o teu, né? O cara tem um BMW, tá, se comprar um BMW, você vai conseguir pagar o IPVA? Então é realizar o sonho do outro. E cada um tem um jeito de curtir a vida. O importante é você não dar um passo maior que a perna e querer acompanhar o pato, sendo que você não tá nesse nível ainda. Tá vendo uma mudança na mentalidade das pessoas do Brasil a respeito de educação financeira. E é o que eu falei no começo, é pura verdade. Educação financeira pode transformar totalmente a sua vida e te dar mais qualidade de vida. Educação financeira, eu falo, né, não é pra te tirar do buraco. Também é pra isso. Mas é pra te dar a vida que você merece ter. Você trabalha que nem uma jamanta pra não ter dinheiro pra comprar uma tubaína, sabe? Então, é pra você ter qualidade de vida. E as pessoas estão começando a aprender isso graças a canais incríveis, a mentores, a autores de livros, a canais do YouTube, a podcasts. Eu parabenizo quem assiste podcast, porque é infinitamente mais enriquecedor do que você ficar assistindo uns lixos que tem aí que eu não vou falar nome. Mas ok, vai da tua prioridade. As pessoas estão viciadas em se endividar, né? Eu falo que a vida do pobre começou a lascar mais ainda quando ele descobriu que pode comprar qualquer coisa com cartão de crédito. Tipo assim, pra mim tem um tripézinho que é assim: não gaste mais do que você ganha, não compre nada enquanto você não tiver o dinheiro, e todo mês você tem que investir. E assim, uma coisa que eu sempre falo pra galera, porque tem gente que não consegue economizar, não consegue poupar e tal. Eu sempre falo, você tem que ter uma meta, você tem que ter um sonho, você tem que saber onde você quer chegar. Porque é frase de efeito, né? Quem tem... Como que é? Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Eu falo, né? Que quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Por que eu sempre tive essa facilidade em poupar? Porque eu sempre fui uma pessoa que tem sonhos. E eu sei que tem uma tendência de gente falar que sonho é uma coisa, meta é outra e tal. Mas enfim, eu sempre gostei de ter coisas boas. Então eu sempre abri mão de pequenos desejos para realizar grandes sonhos. Então por que você nunca gastou com roupa de marca? Porque ter uma casa era mais importante para mim do que isso. Por que você nunca gastou com balada e torrar dinheiro com essas coisas? Porque viajar com a minha esposa é mais da hora do que isso. Eu não julgo o sonho de pessoas, mas eu vou falar duas coisas aqui. Sonho realizado antes da hora se torna pesadelo. E se você tá sonhando com alguma coisa pra ostentar, você é um trouxão. E aí tem gente que pega, sabe, os haters do meu canal, né, que fala como se eu dissesse assim, que pobre não pode curtir a vida. Não pode, só que você tem que curtir e ao mesmo tempo investir e montar seu patrimônio pra você não ser pobre a vida inteira. Hoje, eu gosto muito de curtir a vida com coisas simples. Tem uma frase do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi,
Ai, não sei se eu vou lembrar agora, mas é alguma coisa assim. Vocês vão enriquecer mais fácil quando descobrirem o prazer das coisas que são baratas, ou tipo simples, um negócio assim. E tem um argumento, assim, né, que é uma crença limitante, na verdade, isso, que é falar assim, que o barato sai caro. Peraí. O vagabundo sai caro. Nem tudo que é barato é ruim e nem tudo que é caro é bom. Então, a pessoa chega e fala assim, dá uma raiva quando a pessoa vem e fala assim, ai, que calça que você compra? Ah, eu comprei uma calça aqui sei lá, da Ralph Lauren. Quanto você pagou? 400. 400 pau numa calça? É claro, vou comprar calça vagabunda? Ah, claro. Qualquer calça que custa menos de 400 reais é vagabunda, né? Eu tenho calça da Renner que faz 9 anos que eu uso a calça. Entende? Então, tem esse negócio de... Tem gente que é pelo status. Não, eu compro porque eu quero ter uma etiqueta. Eu quero que todo mundo veja aqui a marca aqui e tal. E tem gente que compra por causa dessa crença limitante de que achar que o que é caro é bom. Eu já fiz vídeos mostrando na minha casa. Eu fui dando um zoom assim com o celular na casa. Ó, pessoal, vamos ver isso aqui eu paguei caro. Ó, já tá quebrado. Isso aqui comprei na X, não vou falar a loja aqui, mas essas lojas do povão. Tá perfeito. Muito melhor do que o móvel planejado, que já deu 5 vezes, já carrilhou essa porcaria dessa porta, né? Ó essa torneira aqui, ó. Tava 1.200 na loja X. Comprei igualzinho uma réplica na AliExpress. Faz 4 anos já, tá perfeito. Sabe aquelas torneiras gourmet, cheia de frescura, tem uma mangueirinha e tal. Paguei 150 reais, tava 1.200. Não deu nenhum problema, entende? Então, tem essa crença de não... Ah, eu vou lá na loja cara, porque eu não quero comprar porcaria. Mas quem falou que tudo que é barato é porcaria? Mas se você aprender a lidar com dinheiro, você não vai conseguir uma semana, um mês ou um ano melhor. Você vai conseguir uma vida melhor até você morrer. É isso aí, ó. A galera, gente, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço. A gente se vê no próximo. Valeu! Valeu, pessoal!